Bom dia a todos. Primeiramente, nos desculpar pelo pequeno atraso que houve. A gente estava em uma reunião muito importante agora. Aos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, servidores, senhoras e senhores presentes aqui nesta Câmara. A toda a comunidade de Itaguaçu, que nos acompanha pela projeção do prédio da subcâmara, e aos munícipes que nos ouvem pela formato FM, e aos que nos acompanham, seja em nossa transmissão ao vivo ou pelo vídeo que fica armazenado na internet, que pode ser assistido em nosso canal de vídeos no YouTube. Havendo número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Gostaria aqui, senhora secretária, de estar pedindo aos novos colegas a não lida dessa ata, porque hoje tem LDO para ser lida, e então vou pedir aos colegas que a gente abrevie essa parte aí. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, quem discordar que se manifeste de pé. Aprovado. Correto. E nós providenciaremos e entregaremos a ata inteiro teor, todos sabem que ela é inteiro teor, nos gabinetes dos nobres presidentes. Daremos início, então, à leitura do expediente, senhor presidente, nobres vereadores. Iniciaremos, então, pela leitura do requerimento de número 49, de autoria da vereadora doutora Cristiane, vereadora deste município de São Simão, Goiás, vem com o devido respeito e acatamento requerer, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, que seja adotadas medidas necessárias no que se refere à construção de um centro de recuperação de dependentes químicos residentes neste município. Indicação referente ao exercício anterior de número 128 do ano de 2017. A justificativa, considerando a necessidade da construção e instalação de um centro de recuperação de dependentes químicos com administração, fiscalização e acompanhamento do poder público municipal, tendo como principal objetivo a valorização do ser humano, visando uma total recuperação física e mental e, consequentemente, a inserção no meio da sociedade. A presente proposição se faz necessário por haver uma grande demanda de ígidos que são enviados para o tratamento fora do município, sendo que os mesmos poderiam ser realizados aqui, com uma maior comodidade, tanto para o paciente como para os familiares. As famílias sozinhas não têm condições para fazer o enfrentamento deste grave problema. Sabemos que inúmeros outros problemas sociais e até envolvimento com a criminalidade são originários do consumo de drogas, e nossa ação visa ajudar e buscar soluções para este problema. Somente com o apoio e ajuda profissional, um dependente químico conseguirá livrar-se das drogas e seus malefícios. Pede e espera deferimento, vereadora doutora Cristiane Pires Nunes Saltão. Consta ainda do expediente o projeto de lei de número 6, de autoria do vereador Adriano Pimenta. O projeto de lei, devido ao tempo, os vereadores das comissões já reuniram e já vem também com o parecer. O projeto de lei de número 6, ele solicita que institui a Semana Municipal de Inclusão e dá outras providências. Fica instituída a Semana Municipal de Inclusão a ser promovida na primeira semana do mês de setembro, com o objetivo de dar visibilidade à inclusão social da pessoa com doenças raras, portadoras de síndrome de Down, da epilepsia e do autismo e dos portadores de deficiência auditiva, visual, física, mental e intelectual. No decorrer da Semana Municipal de Inclusão, serão realizadas ações institucionais, inclusive intersetoriais, com a finalidade de estimular a participação social das pessoas com deficiência ou necessidades especiais,
conscientizar a família, a sociedade e o Estado sobre a importância da inclusão social em pessoas com deficiências ou necessidades especiais, promover a informação e difusão dos direitos da pessoa com deficiências ou necessidades especiais, divulgar avanços, conquistas e boas práticas de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência ou necessidades especiais, identificar desafios para a inclusão social da pessoa com deficiência ou necessidades especiais. Para o desenvolvimento das ações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, podem ser adotadas as seguintes medidas: realização de palestras e eventos sobre os temas, divulgação de boas práticas de inclusão social em diversas mídias, realização de encontros comunitários para disseminação de práticas inclusivas e identificação de desafios à plena inclusão social. E também a iluminação ou decoração de espaços públicos com a cor verde, com vista à conscientização da nossa comunidade. Oficinas de capacitação de profissionais de saúde e educação. Outras medidas que visem dar suporte à visibilidade, à participação e inclusão social das pessoas com deficiências ou necessidades especiais na vida comunitária. O poder público deve adotar medidas e disponibilizar recursos para o cumprimento do disposto dessa lei. O aumento de despesas prevista nessa lei será compensado pela margem de expansão das despesas de caráter continuado explicitada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de base à elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício seguinte ao de sua promulgação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. O requerimento e o projeto de lei, ora lidos, o presidente já despacha para a ordem do dia dessa sessão. Então, o despacho significa que os vereadores irão apreciar e colocaremos em discussão e após votação. Passaremos, então, agora a leitura de mais um pouco da nossa LDO. Salientamos a grande importância desse instrumento de gestão. Às vezes parece cansativo, mas, por exemplo, esses requerimentos, até esse projeto ora lido, se não tiver aqui na LDO, é mais difícil para o senhor prefeito concretizar, atender à realização dos requerimentos, dos projetos que os vereadores têm propostos. Então, o artigo 10. A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2020 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Na estimativa da receita, poderá ser especificado e deduzido um valor compatível para cobrir os efeitos da concessão ou ampliação de incentivo ou benefício da natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, conforme definida no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101. E o parágrafo único: se a previsão referida no caput não for incluída na lei orçamentária, a renúncia de receita tributária somente poderá ocorrer no exercício de 2020, se acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita nos termos do inciso 2 do artigo 4 da referida lei complementar. Artigo 12. Na fixação da despesa deverá ser observada a compatibilidade da programação dos orçamentos com objetivos e metas do PPA. Artigo 13. Na programação da despensa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e definidas as unidades executoras, devendo ser observado o equilíbrio entre receitas e despesas. E o artigo 14. Na determinação do montante de despesa deverá ser observada a margem para a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, voltada a fazer frente às despesas correntes
fontes enquadradas na situação prevista no caput do artigo 17 da Lei Complementar de número 101, a ser demonstrada, inclusive, quanto à forma de compensação do anexo à lei orçamentária, a que se refere o inciso 2 do artigo 5º da mesma lei complementar. E o artigo 15, serão incluídas no projeto da lei orçamentária a previsão de recursos decorrentes de operações de créditos e de convênios com outras esferas de governo. Artigo 16, além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do artigo 2º desta lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento e as despesas estiverem destinadas à preservação do patrimônio público. Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas do município nos casos de transferências voluntárias da União e do Estado, as quais deverão ser estabelecidas de modo compatível com a capacidade financeira do nosso município. Estiverem também previstos no plano plurianual ou em lei que autorizou sua inclusão no referido plano. Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com títulos genéricos que tenham constatado de leis orçamentárias anteriores e sejam entendidos como projetos em andamentos, aqueles cuja execução financeira até 30 de junho de 2019 tiver ultrapassado a 20% do seu custo total estimado. Não poderão ser programados novos projetos, por conta de redução ou anulação de projetos em andamento, que não possuam comprovada viabilidade técnica, econômica e financeira. O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo o subsídio dos vereadores e excluindo os gastos por inativos, o valor correspondente a 7% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas na Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. E o artigo 19, a lei orçamentária poderá consignar em dotação específica no valor destinado ao custeio de despesas de competências do outro ente da federação. E o parágrafo único, a realização da despesa somente poderá se efetivar desde que comprovado o interesse público tenha sido firmado convênio com o ajuste ou congênere, conforme sua legislação. E o artigo 20, é vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e ou auxílios ressalvados aqueles destinados à entidade privada sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada que preencham uma das seguintes condições: sejam de atendimento direto ao público de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e estejam registrados no Conselho Municipal de Assistência Social, e sejam de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial ou representativo da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental, e que sejam vinculadas a organismos de naturezas filantrópicas, institucionais ou de assistência social, para habitarem-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e ou auxílios à entidade privada sem fins lucrativos, deverá apresentar declaração de funcionamento regular, emitida no exercício de 2020 por 3 autoridades locais e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria. E não poderá ser concedida subvenção social, contribuição e ou auxílio à entidade que esteja em débito com relação às prestações de contas decorrentes de sua responsabilidade, sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo. A inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução dependerão ainda de publicação pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade e de identificação do beneficiário e do transferido nos respectivos convênios. E o disposto nesse artigo não se aplica às contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas dos quais os municípios for associado. Na próxima sessão, continuaremos, então, com a leitura. Comunicamos novamente que toda a comunidade que se interessar em ter
esse projeto está à disposição na secretaria e nos gabinetes de todos os vereadores. E, a partir de hoje, iremos publicar também no site da Câmara Municipal de São Simão. Para quem quiser não imprimir, terá a oportunidade de ler somente no celular, né, ou no computador. Então, senhor presidente, nobres vereadores, as matérias do expediente estão esgotadas. Não há vereadores inscritos à mesa para a apresentação de matérias. Podemos ir direto à ordem do dia desta sessão. Com a palavra, a senhora secretária, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Da pauta da ordem do dia, senhor presidente, nobres vereadores, iniciaremos, então, pelo requerimento de número 44. Isso mesmo. 44 de autoria... Não, o projeto de lei de número 4, que é o projeto de lei de autoria da vereadora, da mesa diretora, né, que trata que institui no município de São Simão, estado de Goiás, o Dia Municipal da Fibromialgia. Considerando que sejam criadas aí filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial e da outras providências. Projeto de lei de número 4, de autoria da mesa diretora desta augusta Casa de Leis, em segunda e última discussão e após votação. Projeto de lei número 4, de autoria desta mesa diretora, está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E o requerimento de número 46, de autoria do vereador Antônio Camilo, ele solicita ao prefeito municipal e o presidente da Câmara Municipal para que seja realizado, a exemplo do torneio de Itaguaçu, aqui também em São Simão, entre as escolas municipais e estaduais. Requerimento de número 46, de autoria do vereador Antônio Camilo, em única discussão e após votação. Requerimento de número 46, do vereador Antônio Camilo, está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 68, de autoria da vereadora Jane Vilarinho. Ela solicita ao Poder Executivo que promova no município de São Simão e distrito de Itaguaçu o evento Rua do Lazer, com data específica no calendário de eventos. Indicação de número 68, de autoria da vereadora Jane Vilarinho, em única discussão e após votação. Indicação de número 68, de autoria da vereadora Jane Vilarinho, está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 71, de autoria do vereador Adriano Pimenta, ele solicita ao Poder Executivo que seja providenciado a limpeza e detetização da rede pluvial do bairro residencial CEMIG. Indicação de número 71, em única discussão e após votação. Indicação de número 71, de autoria do vereador Adriano Pimenta, está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 72, de autoria do vereador Adriano Pimenta, ele solicita ao Poder Executivo que seja providenciado a roçagem e limpeza nos lotes da rua 27 e arredores. Indicação de número 72, em única discussão e após votação. Indicação de número 72, de autoria do vereador Adriano Pimenta, está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 73, também de autoria do vereador Adriano Pimenta, ele solicita ao Poder Executivo que seja providenciado câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da nossa cidade. Indicação de número 73, em única discussão e após votação. Indicação número
73 do vereador Adriano Pimenta está em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 74, de autoria do vereador Adriano Pimenta, ele solicita ao Poder Executivo que seja contratado um terapeuta ocupacional para o município de São Simão e distrito de Itaguaçu, de acordo com a indicação de número 203, protocolada em 4 de dezembro do ano de 2017. Indicação de número 74, em única discussão e após votação. Indicação de número 74, de autoria do vereador Adriano Pimenta, está em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E o requerimento de número 54 de 2019, de autoria do vereador Antônio Camilo. Ele solicita, após ouvido o plenário, que seja enviado expediente ao prefeito municipal, Wilber Floriano Ferreira, com cópia para o secretário de Saúde, José Fernandes, e ao diretor clínico do hospital, Dr. José Cardoso, e à diretora administrativa, enfermeira Leia, solicitando que seja contratado um médico neurologista para atender em regime de plantão no Hospital Municipal de São Simão, Estado de Goiás. Requerimento de número 54, de autoria do vereador Antônio Camilo, em única discussão e após votação. Indicação de número 54, de autoria do vereador Antônio Camilo, está em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 76, de autoria do vereador Quebinha, ele solicita, de forma sugestiva, que submeta aos nobres pares para análise a apreciação minuta do projeto de resolução em anexo, cuja matéria é alusiva à implantação do programa Câmara Mirim nesta instituição pública. A indicação de número 76 é apreciada, porém, a minuta que segue ao projeto de resolução foi encaminhada para a assessoria jurídica desta casa e voltará para apreciação do plenário na sessão do mês de maio. Então, a indicação de número 76 em única discussão e após votação. A indicação de número 76, de autoria do vereador Quebinha, está em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Então para que fique entendido, a indicação, a sugestão foi acatada, porém a resolução que o vereador mandou foi encaminhada para a sessão, para a assessoria jurídica, e no mês que vem volta a minuta para apreciação em 2 votações, para depois, posterior execução do projeto. Então, o requerimento de número 49, de autoria da vereadora doutora Cristiane, foi lido no expediente de hoje. Ela solicita ao Poder Executivo que seja adotadas as medidas necessárias no que se refere à construção de um centro de recuperação de dependentes químicos residentes neste município. Indicação referente ao exercício anterior de número 128 do ano de 2017. Requerimento de número 49, de autoria da vereadora doutora Cristiane, em única discussão e após votação. Requerimento número 49, de autoria da doutora Cristiane, em discussão. Eu gostaria de fazer aqui, doutora, um parágrafo aqui. Está tendo, na quarta-feira agora, juntamente com o Ministério Público e o delegado, e mais a Associação dos Pastores, que foi até criada por eles e aprovada pela essa Casa de Lei, se eu não me engano, 23 pastores, né, senhora secretária? Então, eles estão requerendo a área em Itaguaçu, a denominada Fazendinha. Então, só para reiterar do que está acontecendo, e então foi solicitada uma audiência pública, né? O promotor nos solicitou uma audiência pública através do Poder Legislativo, e nós, vereadores, a Câmara, vai estar promovendo essa audiência pública em Itaguaçu, quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, justamente com a presença do senhor promotor. Então,
Eu já faço aqui um convite aos demais vereadores que é de fundamental importância a presença de todos nós lá, aonde vai ser discutido esse tema, você entendeu? Aonde a comunidade vai ter o direito de se manifestar juntamente com os pastores e as outras autoridades, e aí sim, vai ouvir a comunidade e vai ser respeitados os direitos daquela comunidade, assim, que faça lá essa casa de recuperação ou deixe de fazer, mas respeitando ali o direito da comunidade de Itaguaçu. Então, eu deixo aqui um convite a todos, aproveitando o seu pedido aqui, que é de fundamental importância para nós, para a nossa comunidade, é estar olhando para quem realmente, assim, por exemplo, que essa parte química hoje, de drogas e álcool, realmente ela está muito disseminada na nossa comunidade, tanto aqui como em Itaguaçu. Então, mas assim, a comunidade lá vai estar se manifestando e que seja feita à vontade de todos, né? Então, tá bom. O requerimento de número 49, de autoria da vereadora doutora Cristiane, continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, quem discordar que se manifeste de pé. Aprovado. Passaremos então, né, quebrando o protocolo, porque hoje é o último dia de sessão, na apreciação do parecer de número 17, exarado pela Comissão Constituição, Redação e Justiça, favorável ao projeto de lei de número 6 de 2019, que institui a Semana Municipal de Inclusão e dá outras providências. Parecer de número 17, esteve reunido na sala das comissões o vereador Leopoldo Pereira e o Baiano. Foram favoráveis à aprovação do projeto como proposto. Parecer de número 17, em única discussão e após votação. Parecer de número 17 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que manifeste de pé. Aprovado. E o parecer de número 18, também exarado pela Comissão Finanças e Orçamento, desculpem. Também os vereadores Adriano Pimenta e a vereadora Ana Maria foram favoráveis à apresentação do projeto como proposto. Quando a gente diz que foram favoráveis como proposto, que não houve, não fizeram nenhuma ressalva, nenhuma emenda. O projeto será enviado da forma que o vereador protocolou ao prefeito para a sanção. Parecer de número 18, em única discussão e após votação. Parecer de número 18 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Passaremos, então, à apreciação do projeto de lei de número 6 de 2019, que institui a Semana Municipal da Inclusão e dá outras providências. Sobre a justificativa, o vereador escreve que, convictos de sua relevância social, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa proposição. Pois, desde os primórdios, temos estamos aí preocupados que a pessoa com deficiência e portadoras de necessidades especiais sempre estiveram alijada dos espaços decisórios, assim como até hoje pouco tem usufruído dos ganhos decorrentes do desenvolvimento social. Esta situação pode ser gerada por preconceito, discriminação e desinformação, sem direito a um diagnóstico precoce, um tratamento digno e a exercer direitos de cidadania em igualdade de condições com as demais pessoas. É inegável que diversos países muito avançaram na aprovação de legislação protetiva da pessoa com deficiência. A aprovação da Convenção da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre os direitos das pessoas com deficiências e seu protocolo facultativo, no ano de 2006, constituiu um exemplo eloquente dessa preocupação com os direitos desse segmento populacional.
No Brasil, inclusive, a Convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico com status de emenda constitucional no ano de 2015. O Congresso Nacional aprovou a Lei de número 13.146, de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, com vistas a regular diversos dispositivos da referenda convenção. Importa salientar que, mesmo antes da aprovação dessa lei, o Brasil já contava com farta legislação relativas a direitos das pessoas com deficiência, embora muitas ainda esbarrem na dificuldade de implementação de seus comandos. Então, temos ainda o calendário internacional da inclusão, que dispõe desta maneira: 28 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras; 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down; 26 de março, Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia; 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo; 27 de maio, Dia Internacional do Surdo e Cego; 22 de agosto, Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual; 11 de outubro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. Importante salientar a importância de conscientizar nossa comunidade das diversas espécies de transtornos acometidos congênitos ou genéticos e doenças que podem ser desenvolvidas ou adquiridas, que podem ocorrer em nossa saúde e em qualquer pessoa com informações adquiridas, que podem ocorrer em nossa... com essas informações especializadas, o apoio às famílias, o aperfeiçoamento de profissionais da saúde e capacitação aos educadores, minimizando assim o sofrimento e o preconceito, permitindo, por meio dessas políticas públicas, uma inclusão satisfatória e fraternal. Por isso, o projeto de lei propõe a realização de ações intersetoriais de conscientização e disseminação da importância da inclusão social da pessoa com deficiência, que podem envolver o estímulo à participação social, a conscientização da família, da sociedade e do Estado sobre a importância dessa inclusão social, a promoção da informação e da difusão dos direitos das pessoas com deficiência, e a divulgação de avanços, conquistas, desafios e boas práticas de políticas públicas relacionadas a esse segmento. E para o desenvolvimento dessas ações, sugere-se, entre outros, a realização de palestras, encontros comunitários, iluminação de espaços com a cor verde, além de outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à inclusão social das pessoas com deficiência. Somente a família e os que convivem com esses distúrbios acima descritos podem explicar as dificuldades do dia a dia. Mas é dever do poder público o apoio incondicional, minimizando a dor e as imensas dificuldades enfrentadas. Essas famílias, muitas vezes, sofrem em silêncio e, por falta de apoio e informação, não conseguem o correto diagnóstico, retardando, assim, o correto e efetivo tratamento. A maioria ainda enfrenta imensa dificuldade no acesso a direitos básicos, como saúde, a educação, a habitação e o trabalho. A percepção social ainda é anacrônica e pautada em critérios médicos, isto é, vê-se a deficiência como uma doença e uma responsabilidade da pessoa e da família em prover os meios necessários para que a pessoa possa exercer direitos constitucionalmente garantidos a todos os cidadãos. É nesse sentido que eu, vereador e profissional de saúde há mais de 10 anos, fisioterapeuta e acupunturista de formação, lidando diuturnamente com os problemas de saúde de toda a comunidade, vejo a imensa e inadiável necessidade de aplicar políticas públicas de inclusão como forma de humanizar e acolher quem está e possa estar à margem, da sociedade. Entendemos que a fixação de um período do ano em que a sociedade se dedicará com mais afinco e entusiasmo a discutir questões relacionadas à inclusão social da pessoa com deficiência
contribuirá fortemente para que possamos alcançar com maior rapidez a plena inclusão social, o que permitirá a estas pessoas participar da construção de uma sociedade mais livre, mais justa e solidária, em igualdade de condições com os demais cidadãos. E é com esse comprometimento que levanto essa bandeira em nosso município e no distrito de Itaguaçu e zona rural, observando a competência legislativa e solicitando a parceria do Executivo, do Ministério Público e do Poder Judiciário, e dos órgãos não governamentais especializados para revolucionar a inclusão de nossa cidade. Atenciosamente, Adriano Pimenta Marques, vereador. Projeto de lei de número 6, de autoria do vereador Adriano Pimenta, em primeira discussão e após votação. Projeto de lei número 6, de autoria do novo vereador Adriano Pimenta, está em discussão. Com a palavra, o próprio vereador. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento os nobres pares. Bom dia, ouvintes da Rádio Formato FM, internautas, público aqui presente. É uma satisfação muito grande estar falando aqui com vocês novamente. Bom, senhor presidente, o projeto de lei de número 6 de 2019, ele tem como tema instituir a Semana Municipal de Inclusão. Nós aqui sabemos, todos nós sabemos, que a parte das famílias que têm algum ente querido, algum familiar, ou até mesmo um conhecido, que sofra de alguma doença, de algum distúrbio, como epilepsia, seja um filho autista, ou com alguma deficiência física, intelectual, ou até mesmo mental, síndrome de Down, por exemplo. Esses familiares nem sempre têm o apoio e nem sempre conseguem um diagnóstico preciso para essas doenças e para essas síndromes, o que dificulta muito a parte da inclusão, principalmente dessas crianças que não tem, às vezes o profissional não está capacitado para estar atendendo a esses casos específicos. E a família sofre, somente a família sabe o quanto ela sofre com esse esquecimento, né, com essa falta de informação. Então, pensando nisso, nós fizemos esse projeto para que todos nós possamos lutar por essa causa, que a inclusão ela é algo que, na prática, ela é bem complicada. Às vezes, na teoria, é fácil falar, vamos incluir, não vamos discriminar, vamos tratar todo mundo igual, mas, na prática, isso não acontece. Então, às vezes, na escola, uma criança que tem um déficit de atenção, ou é autista, às vezes, essa criança ela é isolada das outras, por não ter, às vezes, algumas medidas cabíveis que possam estar deixando essa criança mais tranquila com os seus problemas internos. E, pensando nisso, a gente instituindo essa Semana Municipal da Inclusão, que vai ser realizada na primeira semana do mês de setembro, a gente vai criar mecanismos como palestras, círculos de palestras aqui, divulgação das boas práticas de combate à exclusão, né, favorecendo a inclusão social, encontros com a comunidade, trazendo os familiares, os parentes aqui e toda a população para saber um pouco mais sobre essas doenças, né, sobre essas síndromes. E fazer oficina também de capacitação para os nossos profissionais, principalmente da saúde e da educação. É importante a gente salientar que a conscientização da comunidade é um dos atos mais importantes, porque a família em si, muitas vezes, é uma família, às vezes, mais carente, mais humilde, e até hoje existem aquele sistema do cárcere, de manter uma criança presa ou isolada do mundo por causa de uma deficiência, ou por de não ser exatamente igual às outras crianças.
por falta desses mecanismos de inclusão e de conscientização, essas crianças, às vezes, elas sofrem algo que elas não têm necessidade de estar sofrendo. Então, nós que estamos aqui, nós temos que incentivar essas políticas públicas e favorecer muito essa parte da inclusão. O projeto de lei de número 6 de 2019 visa isso, e eu conto com o apoio de todos vocês para abraçar essa causa, e que cada dia essas síndromes e essas doenças e essas alterações, elas sejam cada vez mais conhecidas e cada vez mais tratadas da forma correta, e que as nossas crianças, nossos parentes, tenham realmente um ambiente sadio e saudável, onde a população saiba que eles não são doentes, eles têm alguma síndrome ou alguma deficiência que pode ser conduzida normalmente pela população e por todos os familiares. Muito obrigado, bom dia. O projeto de lei do vereador Adriano Pimenta ainda continua em discussão. Só fazer uma ressalva aqui, meu sempre presidente Adriano. Parabéns pelo projeto, entendeu? É fundamental importância para a nossa comunidade, tanto para São Simão e Itaguaçu, entendeu? Realmente, parabéns mesmo. Você continua sempre aquele pessoa preocupado com o bem-estar e a saúde da nossa comunidade. O projeto de lei do vereador Adriano Pimenta continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Senhor presidente, as matérias da ordem do dia estão esgotadas. Eu gostaria de estar consultando. Com a palavra, o vereador Leopoldo Pereira. Senhor presidente, há tempo a gente conseguiu aqui rapidamente fazer um requerimento de número 55, foi distribuído agora, nesse minuto, aos vereadores. Eu queria pedir ao senhor que quebrasse o protocolo e colocasse, se o plenário permitir, em votação aí o requerimento criando a CPI em relação à saúde. Vou consultar os nobres colegas a respeito do requerimento do 55, que se trata da CPI, tratando da parte de saúde. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, quem discordar, que manifeste pé. Aprovado, senhor vereador. Então, o requerimento de número 55 de 2019 requer a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar supostas irregularidades no sistema de saúde municipal, aduzidas no ofício 1 de 2019, da lavra de alguns médicos credenciados junto ao município de São Simão. O vereador Leopoldo Pereira, deste município de São Simão, Goiás, vem perante Vossa Excelência, com devido respeito e acatamento, requerer ao Poder Legislativo, após a anuência do soberano plenário, a criação de comissão parlamentar de inquérito nos termos do artigo 33 e artigo 34, parágrafo 1º, inciso 1º do regimento interno desta Casa de Leis. A comissão terá a finalidade precíproca de investigar todas as questões levantadas no ofício de número 1 de 2019, assinado pelos médicos credenciados a seguir descritos: Abdias de Souza de Lima Neto, Alessandra Toledo Miguéis, Luiz Fernando, Ana Laura Oliveira Chaves, Artemis Braz, Roberto Naves Cocota, Daniela Garcia Alves, Wellison Júnior. A justificativa. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, é um organismo de investigação e apuração de denúncias que visa proteger os interesses da coletividade da população brasileira. A CPI é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, Câmara de Deputados Federais e estaduais, ou vereadores, né? Então, fica entendido que é uma prerrogativa desses segmentos, que transforma a própria Câmara Parlamentar em uma comissão que é nomeada pelos membros da Câmara. Sendo assim, a comissão vai agir em nome da instituição, realizando um inquérito ou uma investigação concluída.
A CPI aponta ou não os culpados e suas penas. A CPI possui acesso ao funcionamento da máquina burocrática, analisa a gestão do bem público e torna medidas necessárias para sua correção e punição dos culpados, caso haja e esteja realmente errado. Nessa esteira, a diapação, tendo em vista o ofício 1 de 2009, da lavra de alguns médicos credenciados junto ao município, o qual, a partir desse momento, faz parte dessa justificativa e desse requerimento, que, em seu teor, aponta supostas irregularidades no sistema de saúde municipal, e desta feita, necessário se faz a realização de uma investigação mais apurada sobre os fatos levantados, no ofício de número 1 de 2019. Nesses termos, perde e espera deferimento. São Simão, Goiás, 18 de abril do ano de 2018. Assinam os vereadores Leopoldo Pereira, Lázaro Lacerda de Oliveira Júnior, presidente, Fábio Moura Siqueira, o Quebinha, vice-presidente desta casa, Ana Maria Lemes, vereadora, primeira secretária, Alberto Alves de Matos, nome parlamentar o baiano, vereador, segundo secretário desta casa, vereador Ludigero Neto, vereador Adriano Pimenta, vereadora doutora Cristiane Pires Nunes Saltão, a vereadora Jane Deise Guimarães Vilarinho, o vereador Antônio Maciel Camilo e o vereador Fábio Capanema. Requerimento de número 55 em única discussão e após votação. Requerimento número 55 está em discussão. Com a palavra o vereador Adriano Pimenta. Senhor presidente, bom dia novamente. Me levantei só para falar sobre o requerimento, sobre a criação da comissão parlamentar de inquérito. Eu sou a favor da comissão para que seja apurado os fatos e que a verdade seja realmente colocada aqui nesta casa. E de antemão, presidente, sabendo que depois a gente vai reunir para ver quem serão os membros, mas acredito que os 11 atuarão juntamente nessa comissão. Então, eu já gostaria de pedir aos colegas que me dessem a oportunidade de fazer parte dessa mesa, de compor essa comissão, até porque eu sou da saúde, sou profissional da saúde do município, e faço questão e conto com a colaboração dos colegas para que me deixem fazer parte dessa comissão. Muito obrigado, bom dia. Será consultado, senhor vereador. O requerimento de número 55 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Quebinha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Formato, bom dia aos telespectadores aí das redes sociais, do anexo de Itaguaçu. Bom dia, presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento os pares. E sobre esse requerimento, também somos a favor desse requerimento, e já deixando aqui claro que o próprio prefeito, em reunião com a gente hoje, solicitou por transparência, ele, mais do que ninguém, quer essa investigação e que a verdade seja tão propagada quanto a mentira desse ofício que gerou esse requerimento e essa comissão. Analisando e andando atrás aí dessas documentações, o salário não está atrasado e, no mais, as condições de trabalho que aqui alegam também pelos usuários não concede. Eu fico feliz de ver aqui, aliás, de não ver, eu acho que a coisa não é muito séria, não, porque eu não vi vários médicos que têm 40 anos de São Simão, como o doutor José Cardoso, o doutor Álvaro, o doutor Vosmar, falta muito médico aqui
né, médicos sérios que já passaram por tempos aí, até de ficar 8 meses sem receber. Então, eu acredito que é muito bom para o Executivo o bom andamento desta CPI. E vamos esperar o resultado e a verdade. Muito obrigado. Requerimento número 55 continua em discussão. Com a palavra, vereador Fábio Campagnella. Senhor presidente, nobres colegas, presentes no plenário, ouvintes e internautas. Senhor presidente, tenho que me ater aqui, quero me ater a esse assunto, esse acontecimento na saúde tão repentino, né? Repentino, chegar aqui um ofício desse calão. E confesso até que eu estou ficando enciumado já com meus colegas. Eu estou me batendo um ciúme, vereador Adriano. Nós estamos achando que é brincadeira, isso aqui é uma CPI. Isso aqui, vai procurar o que é uma CPI, procure ir a fundo. E não pense o prefeito que isso aqui não vai nele, não. O que eu vejo aqui, o que eu tenho em minhas mãos, é uma rebelião médica dentro do nosso município. E os motivos deles estão citados aqui. Então, vamos apurar? Vamos. Mas vai sobrar para muita gente. E volto, isso me remete lá nas minhas falas anteriores. O que está acontecendo com a nossa cidade? Cadê a administração? Eu vou falar aqui na palavra franca, outras coisas estão acontecendo aqui. E isso é gravíssimo. E fico feliz ao ver aqui 11 assinaturas. Talvez alguém vai, não sei se assinou no susto ou não, alguém vai tomar bronca do prefeito lá, que foi pedido dele, diz o líder do governo. Mas ele não está sabendo a gravidade disso aqui, não. A coisa vai pegar. Cabeças vão rolar, digamos assim. Então, parabéns para todos que estão preocupados e passou de hora. Eu vou falar de outras coisas aqui que estão passando de hora. Está acabando o mandato. Nós estamos com 2 anos e meio de mandato. Essa cidade não foi para lugar nenhum, a não ser para o buraco. Então, atentem-se. Olha o que vai acontecer. Preste bem atenção. Eu vou falar mais depois na palavra franca. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 55 continua em discussão. Com a palavra, vereador Leopoldo. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formata FM, internautas, presentes aqui no plenário, youtubers, um ótimo dia. Senhor presidente, foi falado aqui da importância da Comissão Parlamentar de Inquérito em relação à saúde e em relação ao ofício número 1, 2019, encaminhado a nós, ao Ministério Público, à Prefeitura e às redes sociais que nós vimos ontem aí sendo imensamente divulgado e fico feliz que todos os 11 vereadores assinaram. Tenho certeza que todos também irão votar para a criação. Como o vereador Adriano disse, é muito importante todos quererem realmente demonstrar o que está acontecendo. Foi levantada algumas questões que me preocupam aqui, e muito, porque a nossa área de saúde sempre foi referência, sempre foi o carro-chefe dentro do nosso município, e a preocupação mais importante com a administração, com o nosso cidadão. Fala-se aqui na justificativa que o crescente fluxo de atendimento nas unidades básicas de saúde, que nós temos 25% de falta de cobertura. Fala que tem cerca de 4.000 atendimentos mês no pronto-socorro. O título, o assunto, fala de condições de trabalho, atraso salarial, e nós precisamos saber realmente demonstrar isso. Nós precisamos, dentro dessa CPI, cobrar as obrigações, mas cobrar também os direitos de nossa comunidade. O vereador Fábio disse, o vereador Quebinha também falou, isso aqui é muito importante. Às vezes, as pessoas que assinaram esse ofício, eles não estão entendendo a gravidade do que se vai ser feito, porque quando o parlamento se movimenta para apurar, nós vamos apurar o que realmente aconteceu e vamos cobrar deles também as suas obrigações.
Porque a nossa comunidade não pode estar pagando por uma coisa que está acontecendo. Às vezes, foi falado aqui em questões políticas. Eu vou muito ao hospital, o vereador Camilo vai, Ana Maria está lá dentro o tempo todo, o vereador Adriano e muitos outros. Eu nunca vi politicagem lá dentro. Sinceramente, eu vou lá fazer meu serviço de fiscal. Nunca falei lá de política. E os colegas, e também representa a saúde, porque eu vim dela, de uma área que trabalhei há muitos anos, e eu vejo eles nos receberem com atenção, com carinho, e isso envolve todos os funcionários, envolve a competência e o trabalho de todos que estão dentro da área da saúde. E a gente precisa estar lembrando, porque os ex-gestores também participaram dessa melhoria. Então, vamos apurar, nós vamos ouvir todos os médicos aqui em questão, nós queremos saber e trazer para a comunidade o que realmente está acontecendo. Só que vai ser transparente, vai ser informado e cobrado depois também de quem está cobrando. Porque se usaram isso para uma outra finalidade, para depreciar a saúde do nosso município, para falar que São Simão não é referência, nós também vamos cobrar. Porque não podem jogar fora um trabalho de muitos anos como se não valesse nada a saúde de São Simão. Então, nós vamos cobrar. Eu fico satisfeito e agradeço, senhor presidente. O requerimento de número 55 continua em discussão. Muito bem lembrado pelo companheiro, todos os colegas aí que manifestaram, falaram. Nós estamos aqui para trabalhar. Será restaurada essa comissão parlamentar de investigação. Os membros nós vamos escolher ainda e, com certeza, nós vamos levar para a comunidade, como diz meu amigo Fábio, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Já que eles levantaram toda essa polêmica com esse ofício que eles fizeram, nós, da agora para frente, vamos cobrar também a verdade, né, daqueles profissionais. O requerimento número 55 continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Eu gostaria aqui de estar pedindo aos nobres colegas, consultando o plenário, se podemos ouvir o orador primeiro, né? E depois nós fazemos uso da palavra. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Com a palavra, o senhor José Lamana, meu amigo, companheiro. Muito bom dia a todos. Eu cumprimento a todos os edis, na figura do nosso presidente, Lazinho Lacerda. E eu estou preocupado. Antes de falar sobre a Páscoa, eu estou preocupado. A falta de interesse do público sansimoense para esses assuntos tão importantes que estão sendo discutidos ou vão ser discutidos aqui. A plateia está quase vazia. Então, nota 0 para os munícipes de São Simão, que sabiam que ia acontecer aqui e não compareceram, porque é do interesse geral do município, todos esses quase 50 requerimentos, projetos e assuntos, questões que foram ventilados aqui. É um desabafo, porque eu tenho 80 anos. Quem tem 80 anos aqui? Ninguém. Então, eu tenho 80 anos, eu posso falar sobre isso, porque eu já passei por muitas coisas na minha vida. E me convidaram para falar sobre a Páscoa. Isso aqui é Páscoa. Isso que está acontecendo em São Simão é Páscoa, porque é briga. Vai ser briga no duro. Porque a Páscoa, a primeira acepção da Páscoa foi em função de brigas que ocorreram na Judéia. Aquelas dissensões na Judéia e a falta quer dizer, o comprometimento com a economia, isso tudo expulsou o povo judeu para outras plagas, e que foi exatamente essa passagem, uma das acepções da Páscoa, né, a passagem para o Egito, nas margens do Nilo.
Eles ficaram do ano 1750 antes de Cristo até 1250 como escravos. O povo judeu ficou como escravo, trabalhando para o Ramsés, os Ramsés que andaram por lá, né? Não me lembro o nome de todos, mas exatamente isso. Eles ficaram trabalhando como escravos, arrastando pedras enormes para a construção de pirâmides. E, numa certa altura, 500 anos depois, alguém chamado Moisés, com dó do que estava acontecendo, porque Moisés era judeu, mas foi criado no Egito, por uma circunstância, né? Ele foi colocado numa cesta quando nasceu, e as águas o levaram até o Egito, as águas do Nilo. Então Moisés era judeu, mas viveu, né, no Egito. Então, uma das acepções da Páscoa é exatamente essa passagem dos judeus para as plagas do Egito. Aliás, essa passagem não é de outrora, não, é de hoje, é do aqui e do agora. A Venezuela, por exemplo, já enviou centenas, milhares de pessoas para cá, para o Brasil. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu, né, por problemas da administração pública da Venezuela, e tantos outros países. Essa passagem, essa fuga, por exemplo, eu não sabia, mas eu fiz um levantamento, nós temos 80 mil brasileiros que já fugiram do Brasil. Alguém sabia disso, não? 80 mil brasileiros que fugiram do Brasil estão morando em Portugal. Por quê? Porque o Brasil não dá mais. É muita coisa, a economia está fraturada, os problemas sociais estão totalmente perfurados. Então, a Páscoa está aqui e agora. Estão fugindo do Brasil. E talvez irão fugir mais pessoas, dependendo ou não daquilo que acontecer futuramente. Bom, para ser mais exato, digamos assim, eu fiz uma poesia. Eu estou acostumado a fazer poesia com relação a... Então, eu fiz com relação à Páscoa, que diz o seguinte: Cristo era pobre e muito pouco ele tinha, que é a segunda acepção da Páscoa, né? A Páscoa é a primeira acepção, é a fuga dos judeus para o Egito. A segunda acepção é a ressurreição do Cristo. Então, eu digo o seguinte: Cristo era pobre e muito pouco ele tinha. Andava no pó com suas sandálias, falava de graça ao povo que vinha ouvir as verdades ante 1000 represálias. Quer dizer, as palavras do Cristo foram objeto de represálias, muitas delas, né? Claro, muitas pessoas naquela época não aceitavam o que Cristo falava, porque facilitava e era em favor dos pobres, e os ricos ficavam prejudicados com as palavras do Cristo. Protestos daqueles que só queriam dinheiro. Vendiam no templo e cobravam demais. Vendilhões que exploravam o pobre forasteiro que vinha para a Páscoa festejar, nada mais. O mestre falava usando historietas, parábolas simples, conteúdo histórico, e no seu contexto, milhões de facetas que o povo entendia naquele tom alegórico. Passaram os séculos, milhares de anos, nenhuma bandeira de qualquer religião, nem fariseus, quanto mais publicanos, ninguém conseguiu transformar a opinião. Até hoje, né? Cristo teve uma opinião e essa opinião foi petrificada. Até hoje, ninguém conseguiu modificar a opinião do Cristo. A palavra do Cristo
ficou para sempre. Suas ações festejadas com brilho e amor, nenhum só deslize, ninguém que assim lembre, foi ensinamento com o mais puro amor. Porque Páscoa é amor também. Porque não é só chocolate, não é só coelhinho, ovo de Páscoa. Aliás, isso fica para depois. O problema é a prática da caridade, é o amor ao próximo. É fazer com que o próximo seja ou esteja melhor do que a gente. Isso é quase que impossível a gente pensar assim, né? Mas o ideal seria pensar e idealizar o próximo como melhor do que a gente. Seu templo era o campo, o mar e as montanhas, falava para todos, eram muitos milhões. Não usava, diremos, de quaisquer artimanhas, alcançava, vibrando, todos os corações. Morreu muito jovem esse amado Jesus, pelas mãos de Pilatos, governador da Judéia, com sangue na fronte e pregado na cruz, no alto do monte, diante de triste plateia. E que plateia, hein? Viraram casaca, né? Eram do lado de Jesus, depois ficaram contra Jesus. Essa triste plateia. O tempo passou, muita coisa também. Hoje vemos no mundo 15 mil religiões. Eu vou repetir. Hoje vemos no mundo 15 mil religiões. A pergunta que cala e pode ir mais além, como é que conseguem dividir opiniões? Todos sabemos que a religião, qualquer uma delas, as do norte, as do sul, as das regiões geladas e das tropicais, não salva ninguém, acreditem, de suas mazelas. O que salva mesmo é a prática da caridade e nada mais. Isso aqui eu tentei resumir o que é a minha opinião sobre a Páscoa. Porque muitas pessoas no mundo acham que Páscoa é dar risada, cumprimentar e fazer festa, churrasco e tal. Páscoa não é isso, não. Páscoa, no meu ponto de vista, e de muitas pessoas, inclusive da religião que eu professo, acham que Páscoa seria unicamente a prática indelével da caridade. Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, José Lamana. É sempre um prazer ter o senhor aqui nessa Casa de Lei. E a gente vai pedir, né, para mais vezes o senhor venha aqui, está nos ensinando tanto. Né? A gente aprende muito com o senhor. Eu já tenho aprendido ao longo dos anos, né? Só justificando muitas vezes aqui a ausência das pessoas aqui. Hoje as nossas transmissões são feitas a nível de Facebook, nível de YouTube. Então, realmente, a rede social disseminou muito. E hoje, muitas vezes, eu chego lá em Itaguaçu, uma pessoa, abre o Facebook e a sessão estava sendo transmitida pelo Face. Mas a gente cobra aqui da comunidade justamente essa presença física, gente. É muito importante, igual ontem a nossa casa estava cheia aqui, seu Zé. Teve 2 escolas aqui, 3 classes aqui ontem, então estava cheia a nossa Casa de Lei aqui ontem. Bom, a palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Fábio Capanema. Senhor presidente, me levantei novamente, como disse, eu quero fazer algumas ponderações aqui. Primeiro, eu quero agradecer e parabenizar o senhor Lamana, que, para mim, no meu modo de ver e pensar, é uma reserva moral e cultural da nossa cidade, que deve servir de inspiração para crianças, jovens e adultos, para que esse mundo melhore. Como o senhor disse, nós temos pessoas que estão indo embora do país, esse mundo e esse país, principalmente, né, que é considerado aí, eu, como político, posso falar, o descrédito da classe política, às vezes, leva a essa debandagem e esse mau atendimento ao nosso povo.
Então, eu quero deixar aqui um agradecimento ao senhor que volte mais vezes com seus ensinamentos. Bom, senhor presidente, eu vou deixar o da saúde para o final, até estava aqui nas minhas considerações, já estava no final. Eu queria voltar um pouquinho. Como eu disse, nós estamos acabando o nosso mandato. Eu vou falar agora de requerimentos. O líder do governo, como vereador, não como líder do governo, já cobrou demais isso aqui nessa casa. O senhor Lamana disse aqui, só nessa semana, quase 50 requerimentos. Para quê? Por quê? Anteontem nós passamos uma dessas perguntas que eu estou fazendo. A vereadora Jane fez um requerimento. Na discussão do requerimento dela, ela veio frisar que ela fez em 2017, 2018 e fez em 2019. Eu ainda brinquei com ela, faz o de 2020 também, já pode protocolar. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos resposta de nada. 2 anos e meio de mandato, o prefeito não responde nada, nem um sim, nem um não. Às vezes, se mandasse a resposta, a vereadora já teria parado de fazer o requerimento. Senhora vereadora Jane Deis Vilarim, o seu requerimento, infelizmente, nesse mandato não poderá ser cumprido. Pronto, acabou. Simples assim. Mas ninguém dos senhores, eu fiz uns 3 ou 4 aí, porque eu sei que, eu não sei se é por causa da experiência que eu tenho e da minha confusão com o prefeito. Eu já fiz só uns 3 ou 4, mas eu vejo os senhores aqui fazendo um monte. Vocês estão falando, de maneira escrita, claro, estão falando as paredes. Vocês estão falando as paredes. Aquela prefeitura não tem a capacidade de responder um ofício, um requerimento, uma indicação. E já estamos com 2 anos e meio de mandato, estamos chegando. Para quê ficar aqui? Isso é maçante. No mês passado, retrasado, teve briga entre vocês aqui. Eu fiz, eu já tinha feito. Quase pegaram aqui. Todos lembram disso. Questão de ordem, isso aí já é meu. Para que isso? Para que isso? A gente fica brigando e ele fica rindo da gente. Cobrem. Senhor presidente, faça um ofício, põe alguém dessa casa, ligado a alguém daquela casa de lá, para que dê satisfação para a gente, para vocês. Deve ter algum setor, alguma coisa que responda. Não, fica colocando a gente em dificuldade aqui. Outra coisa, senhor presidente. Eu queria falar dessa festa agora da Semana Santa. Muito bom. É uma festa de calendário, uma das festas mais conceituadas do nosso município. Mas, em cima do que está acontecendo, será que vai dar certo, em termos financeiros, para o município? Nós temos aí essa rebelião médica, que eu vou falar daqui a pouco. Nós temos caso aqui, senhor presidente, de caminhão do DEMAI correr todo o comércio atrás de um baldinho de óleo de R$60 e o comércio não vender, porque não recebeu. Que gestão é essa? Que prefeitura é essa? Uma prefeitura de São Simão não ter crédito para comprar um galão de óleo de R$60. Para onde vamos? Aí nós sabemos que o governo estadual, que pegou todo arrebentado, não está participando do gastronômico, ou seja, já é um déficit. Graças a Deus, e ao trabalho do presidente dessa casa, hoje serão entregues lá R$300 mil. Parte desse dinheiro eu sei que é para o gastronômico. Parabéns, senhor presidente. Então estaremos lá hoje à noite entregando R$300 mil ao executivo, mas que eu acho que não vai fazer muita cócega no gasto, não. Então fica essa preocupação. Como é que vai andar na cidade? Vai comprar o quê? Vai acudir o quê? Pensem nisso. Vamos para a festa, vamos lá, vamos festejar, tudo bem. Mas eu acho que daqui 2, 3 meses a coisa vai piorar. Se hoje tem uma rebelião aí com 8, 10 médicos, pode chegar outras classes aqui, aproveitando esse ensejo, e movimentar alguma coisa contra a prefeitura ou até contra a gente. Voltando ao assunto do hospital, da saúde, pelo jeito aqui nós vamos levantar o tapete lá, né? Ver o que tem lá de baixo, ver o que foi feito de omissão, ou que não foi feito de maneira correta, quem assinou, quem pediu, quem comprou, quem licitou, e por que não é bem feito o serviço da saúde. Como bem disse o vereador Leopoldo, que não pode deixar cair a qualidade. A saúde de São Simão, já foi dito várias vezes aqui, ela é deficitária ainda, ela não atende de maneira 100%, mas ela é muito acima da média nacional.
Nós não podemos deixar uma gestão dessa daí colocar o nosso município nem perto daquilo que nós vemos na televisão. Gente em maca no chão, crianças morrendo no colo da mãe no corredor. Nós não queremos isso aqui, não. Então, senhor prefeito, não sei se foi o senhor que, como diz o líder do governo, que mandou fazer a CPI, não sei, o senhor está achando que não vai chegar no senhor, não sei não. Mas cuide dessa cidade, não faça isso. Está acabando tudo. Eu venho dizendo isso aqui há 2 anos. Eu esperei 2, até não disse tanta coisa. Eu esperei 2, porque vou dar uma oportunidade, vamos ver. Passou-se 2, está indo para 3, está acabando o nosso mandato. O senhor não cuida da cidade, o senhor não cuida do povo diretamente, não tem um tijolo dado, não tem uma varanda feita pela prefeitura, não tem nada. E aí? Quem é o culpado? Quem tem as gravações? Todo mundo deve ter aí, ó, dos comícios. Pelo menos 5%, senhor prefeito. Só 5%. Cumpra pelo menos 5%. E eu já disse a ele, a coisa vai apertar. Já chegou algumas coisas minhas que eu fui lá na promotoria, eu dei um prazo de 2 anos. Agora a cidade não aguenta mais. Não sou eu que não aguento, não, é a cidade. Nosso povo está aí na rua sofrido. Agora vai acabar até com a saúde? Então, senhores, se atentem. Eu já venho alertando isso aqui há muito tempo. Se atentem. A nossa cidade está indo pro buraco. Pode puxar nas atas aí. Está tudo o que eu falei. E está acontecendo. E aconteceu. Boa noite, senhor presidente. Bom dia, né? Acostumado com a sessão noturna. Bom dia. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Antônio Camilo. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, a comunidade de São Simão, Itaguaçu. Essa semana foi bem trabalhosa, estamos fazendo a nossa função. A questão da CPI, também vou pedir para participar, porque eu acompanho muito a questão da saúde de São Simão, como os outros vereadores também. Tem muitas coisas que, às vezes, é um pouquinho de coração de certos funcionários, uma grande parte atende bem, podia mudar muito, ajudar mais a população. E, em tempos de crise que São Simão atravessou, como todos sabem, a situação do país, lógico, cada gestor deixa suas marcas. Um faz uma coisa boa, vou citar um item, o SAMU, o Assis deixou uma lembrança boa, o ex-prefeito, Marcinho deixou lembrança boa, Dr. Márcio deixou os PSF novo, até então a estrutura ele deixou, o prefeito Ibinho, hoje tem dentista em todos os PSF, porque tinha estrutura do gestor passado. Cada gestor que passa deixa algumas marcas. Mas eu sei que tem coisas erradas, mas também sei que essa gestão, atravessando crise que o país atravessou, corte de recurso, mas também já deixou marcas, e também está deixando, está fazendo. O asfalto custa dinheiro para fazer, o recapeamento. Reforma do Colégio Antônio Stack, que está pronto, belíssimo, de primeira qualidade. Cora Coralina está andando e está andando bem. E não tem pagamento atrasado lá, não. E está andando a reforma e está ficando muito bonito, por sinal. Vai ficar muito bom. Rodoviária está fazendo, UTI móvel, que São Simão não tinha, que é da saúde, nós temos UTI móvel em São Simão, várias ambulâncias, vários veículos. Então, aparelho odontológico novo está sendo instalado no centro,
raio-x novo. Então, cada gestor deixa uma marca. Mas em tempos de crise que o nosso país viveu, e está sendo feito bastante coisa também. A administração atual vai deixar marcas também, como os outros deixou. Mas a questão da CPI, o prefeito pediu, e isso é muito raro. Você vê um prefeito chamar vereador para abrir uma CPI para apurar as irregularidades. Isso é muito raro. Muito raro acontecer isso. E, hoje, ele chamou, pediu para abrir a CPI. Vai doer em alguém, vai fiscalizar todo mundo, inclusive ele, mas ele diz que está de cabeça erguida e sofra quem errou. É as palavras do prefeito. E é muito raro você ver uma administração, um prefeito chamar e pedir para abrir uma CPI, sabendo da gravidade que é uma CPI. Sim. Muito obrigado, Camilo. Mas eu queria só entender, eu não vou falar só dessa CPI. Por que, às vezes, o prefeito chamou lá a base dele, vamos acreditar que ele tenha mandado abrir a CPI. Estou acreditando. Mas, de novo, eu já disse isso aqui várias vezes, de novo, não é o prefeito querendo passar a responsabilidade para a gente? Ele não tem elementos, não tem funcionários, não tem capacidade para ele mesmo ir lá consertar o problema? Por que ele está mandando isso para a gente? Nós vamos agora. Agora, já se foi ele que convocou, se é verdade ou não, mas, de novo, para mim, é incompetência. Está querendo passar para cá. Ele não tem a prefeitura todinha na mão, tem seu secretariado, tem seus auxiliares, tem advogado, tem procuradoria. Se apertar, vai no Ministério Público. Para que jogar isso para cá? Ou ele tem medo de demitir um ou outro? Médico lá não é concursado, não. O secretário não é concursado. Diretor do hospital, diretor, não é concursado. Para que jogar para cá? Eu tenho certeza, eu não estou preocupado com isso, eu tenho certeza que alguém lá embaixo vai falar de vocês aí. Vai falar. Ah, mas fulano assinou também? Vocês vão ouvir. É o prefeito tirando do dele e querendo colocar no nosso. Obrigado pela parte. Primeiro, novo vereador, eu não estou aqui para mentir. Se o senhor acredita ou não acredita, eu não estou aqui para mentir. Segundo, a nossa função é fiscalizar e explicar para a população. Eu acho que a nossa função nós vamos fazer. Até então, ele quer que esclareça. Não ele, porque aí, se fosse ele esclarecer, a pessoa não, ele fala o que ele quer. Agora, ele vai falar e nós, 11 vereadores, também vamos falar. Aí é um esclarecimento para a população. Até então, é o meu entendimento. E deixar de falar que nós assinamos, eu assinei. E assinaria também. Não é que alguém vai me cobrar porque eu assinei. Se tiver a cobrança, quem está certo vai querer que faça. Porque quem fez o certo não tem nada a esconder. Então, a nossa função de vereador, nós vamos fazer. Senhor presidente, muito obrigado e fiquem com Deus. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Ana Maria. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os novos pares, todos que se fazem presente, internautas, comunidade de São Simão e Itaguaçu. Se me permite, eu também gostaria muito de fazer parte dessa comissão. Eu penso que, como diz o nobre colega, quem não tem a dever, né, não precisa temer. Então, acredito que é desse jeito mesmo. A nossa parte é legislar e vamos colocar os pontos nos is. E quero, em tempo também, parabenizar a essa casa, né, por esse trabalho, no nome do seu presidente, e desejar uma boa Páscoa a todos que estão aqui presentes, de São Simão e Itaguaçu. Que o espírito, né, da Páscoa, que renove no coração de todos nós esse renascimento de Cristo. E a todos um bom dia, muito obrigada. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Quebinha. Bom, já cumprimentei a todos. Só me levantei para agradecer os nobres pares aqui
por ter discutido e aprovado matérias de minha autoria aqui, como o Papa Óleo, né, que visa atingir as questões ambientais, bem como, através da compra desse óleo por um empresário local, a instalação de uma saboaria em nosso município, gerando emprego e renda. Então, muito obrigado a todos. E só para, inteirando as palavras do seu Zé, e a revolta do seu Zé Lamana, sobre a presença do público aqui nas dependências da Câmara, eu também acho que as redes sociais e outros meios de comunicação aí também, né? E então essa matéria também que eu agradeço aos vereadores de ter aprovado, que é que institui a Câmara Mirim, eu acho que ela seria um instrumento para, né, envolver os pais e trazer esse público, porque, pelo que a gente viu, não é só nas questões daqui do Legislativo, onde movimenta-se com educação, se faz o movimento. Atrás da educação, né, vem o público, vem essas pessoas que a gente precisava estar aqui participando mais, né, e se atenando aí para as dificuldades e até mesmo as alegrias que o município passa, porque nem tudo é tristeza nessa cidade. Como disse todos aqui, todos os ex-prefeitos deixaram marcas muito boas na saúde. Este está deixando, e essa CPI é uma prova que ele deve estar tranquilo, porque ele quer a transparência. Doa em quem doer. Muito obrigado. A palavra continua franca, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Jane Vilarim. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas e a todos presentes no plenário. O nobre colega Fábio, ele falou referente aos nossas solicitações, né, que nós não recebemos resposta. Eu também tenho várias solicitações lá em ofício. A gente faz esse trabalho porque é a nossa função, é fiscalizar. E muita coisa para a gente estar fiscalizando, a gente tem que ter em mãos documentos para estar analisando. E eu também fiz vários pedidos, ainda não fui atendida, né? Eu ainda tenho a esperança de ainda ser atendida daqui para 2020, né? Quando termina o nosso mandato. Mas, mesmo assim, a gente continua nesse trabalho de fiscalizar. Eu não vou entrar muito no mérito aí referente a essa CPI, porque eu acho que, se ela vai ser formada, aí daí para frente é que vai ser fiscalizada tudo que é dentro da saúde. Então, é uma responsabilidade grande do gestor, né, que pediu para que se abrisse essa CPI, e vai ser uma responsabilidade maior ainda nossa, que nós vamos estar lá olhando mais de perto, né, tendo acesso a toda a documentação, porque aí eu espero que nós tenhamos esse acesso. E eu acho válido, eu creio que tem que existir mesmo. Referente ao projeto do meu nobre colega Quebinha também, no dia que as duas salas de aulas estiveram aqui presentes, assistindo a sessão, ao término até eu falei sobre esse programa, né, que esse programa ele já existe na Câmara Federal, e ele é executado todo ano, é uma vez no ano. Eu até li sobre essa matéria, é muito bem feito, e a única forma das nossas crianças estarem aprendendo o que é o legislativo, o que é a função de um vereador. Achei válido o seu projeto, vereador, e estamos aí, vamos continuar nosso trabalho. Eu acho que a nossa função, nós devemos cumpri-la, independente de ser base, de ser oposição. Somos taxados, às vezes, pelas nossas cobranças, mas nós estamos aqui porque a gente trabalha para o povo. Então, nós devemos atender à população. A população reivindica, nós temos que trazer e cobrar. Então, o nosso trabalho é feito para o povo. E continuaremos esse trabalho. Senhor José Lamana, parabéns pelas palavras proferidas, né? Mudou o horário da sessão, porque antes não
não tinha participação da população, mas não resolveu muito, não. Vamos ver, de repente, de agora para frente, né, depois de tanto puxão de orelha, aí a população começa a participar. Então, bom dia, feliz Páscoa a todos. Eu quero deixar um convite aqui, aproveitando. A Igreja Católica, essa semana inteirinha, ela está com várias celebrações especiais, e hoje é um dia muito especial na Igreja Católica, né? Que hoje a gente celebra a Santa Ceia. Então, a gente deixa o convite a todos, né? Será às 19h30, amanhã nós teremos às 14h30, na igreja também, às 19 horas, encenação com a Via Sacra, e no sábado, nós estamos lá com o sábado da Aleluia, celebração, e no domingo a gente celebra a Páscoa. Então, a gente deixa o convite a todos para estar participando. Primeiro, nós devemos fazer as nossas obrigações, né? Primeiro, vamos buscar a Deus, rezar e pedir para nos dar muita força, muito discernimento para esse trabalho que a gente faz. E depois a festa. Tá? Um bom dia, muito obrigada a todos. A palavra continua franca, senhores vereadores. Palavra, vereador Leopoldo. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia. Bom dia aqui, minha mãe, presente no plenário, Paola, Cássio, que jogava bola agora, de vez em quando, né, Cássio? Joga bola. E todos os ouvintes. O seu Zé Lamana falou muito bem em relação à presença física aqui no plenário. Mas eu também entendo que, devido aos meios sociais, a esse boom de comunicação hoje, à distância, as pessoas estão aprendendo cada dia mais a ficar em suas residências e participar ativamente, até mesmo, aonde estão. Podem participar via rádio, ouvindo aqui dentro da comunidade, pela Formato FM, pode participar via YouTube, pode participar via TV Câmara, e até mesmo no Facebook, e até mesmo porque as sessões são gravadas na íntegra, então aprenderam a assistir posteriormente. Até as TVs abertas hoje têm mudado muito, e entrou aí essas TVs fechadas já há algum tempo, mas cada dia mais com aquela programação pré-estabelecida por cada um. E isso tem afastado as pessoas daquela pessoalidade de estar ali, de ter o contato mesmo, e às vezes é ruim. Vêm as partes boas, mas tem a parte ruim. Foi falado aqui do período da Páscoa, e eu me preocupo muito, às vezes a gente falha, e tem as falhas da gente, até eu brinco, minha mãe muito católica, religiosa, e às vezes eu converso com ela e falo, mãe, e principalmente a questão da Páscoa, ela faz um jejum aí, apesar da minha insatisfação, porque eu fico chateado, mas é uma questão sua particular, de não comer a carne, de evitar aí, até mesmo o arroz, né, porque eu acho que a senhora gosta mais do arroz do que da carne, e aí a senhora corre dele também, mas isso faz mal para uma mulher de mais de 30 anos, né, mãe? E aí eu fico preocupado. Mas a Páscoa, e foi falado pelo seu Zé Lamana, pelo vereador e alguns outros, é o momento de passagem, é o momento que, para os católicos, Deus deixou o seu Filho em favor da gente, aí, ser crucificado, passar por um calvário terrível, para que a gente pudesse um pouquinho aprender, mas a gente, às vezes, não tem aprendido. Tanto não aprende que pegou o Filho de Deus e crucificou ele ainda lá. Mas eu sei que o discernimento é nosso, e a gente tem que tentar melhorar. Esses 40 dias, às vezes, é um momento de reflexão que, se cada um puder estar mais em casa, estar mais participativo, nas questões principalmente religiosas, na leitura aí do Evangelho. Lá em casa, eu até sou falho, às vezes, como eu disse, minha mãe vai mais e leva meus meninos, mas essa Páscoa eu achei interessante, acho também que é a parte dela. Todos os dias à noite, meu filho do meio
vai lá, dá um beijo, fala, papai, reza. E eu estou ouvindo ele, prestando atenção. Falei, e acredito que é ela que tem pegado no pé, então muito obrigado, mãe. Porque eu percebi que todos os dias de Páscoa ele teve essa atitude. Anteriormente ele falava muito disso, mas foi um pouco mais. Até mesmo a professora dele também, já é evangélica, mas também sempre tem falado muito também dessas questões. Então, façam essa reflexão, façam essa lembrança. Então, me levantei para falar disso, parabenizar o senhor presidente, mais uma vez, esses 300 mil reais que será devolvido aí à prefeitura, praticamente em 100 e alguns dias, né, de mandato. Se ficar observado aí, o senhor disse 3 meses, 90 dias, então, fica quase... se isso continuar, eu sei que às vezes lá no final é um pouco mais difícil, porque tem as questões trabalhistas da Câmara, mas em praticamente 90 dias, 300 mil reais aí, uma devolução que é feito de economia, que foi feita anteriormente pelo presidente Adriano, que foi feito por mim. Às vezes as pessoas cobram ou falam, e na minha gestão 2015 também fiz as devoluções, 633 mil no primeiro ano e 530 no segundo. Vereador Fábio fez, e cada um que antecedeu aqui. E isso é a nossa obrigação, mas isso também é o trabalho. A economia feita aqui e devolvido na prefeitura, ela é para ajudar nas questões que mais são necessárias às vezes. Às vezes o prefeito lá num problema de pagamento, um problema de dificuldade financeira, como foi desde o início do ano, corre aqui e nós economizamos. Então, parabéns, senhor presidente, pelo trabalho, pelo o discernimento de fazer as suas economias. E, finalizando, em relação à CPI, não só a CPI agora da saúde, mas a Comissão Especial de Trabalho, porque nós fomos para essa CPI que hoje falamos aí da saúde, mas nós montamos aqui uma comissão também especial, que faz parte do regimento interno, parecida com a CPI, para poder fazer um trabalho em cima dos contratos da SPIC e também da Rumo, para trazer serviço para o nosso município. Essa Câmara tem trabalhado e muito, são 11 vereadores atuantes que estão preocupados. Nós tivemos, sim, uma reunião com o prefeito, e lá falamos para ele do assunto, ele também abordou, e tanto quer transparência que ele falou. Eu acho que vocês têm que seguir mesmo, faça essa CPI, apure o que tem que ser apurado. E isso aqui, para responder o que foi perguntado, por que ele quer, eu tenho certeza porque é a transparência, é a isenção. Aqui tem base, aqui tem oposição. Todos irão participar, para que amanhã a gente realmente possa dizer o que está acontecendo. Então, isso é transparência, isso é realmente o que está acontecendo. Nós temos que apurar, fazer nossa obrigação, e foi dito aqui, doa quem doer. Nós precisamos levar a verdade para a comunidade, e não deixar ninguém explorar de uma forma positiva ou negativa, se não estiver acontecendo. E se tiver, vamos falar aqui também. Então, isso aí. Parabéns, muito obrigado, uma ótima sessão a todos, uma ótima Páscoa a todos, uma festa do gastronômico muito bonita, que vai estar trazendo gente de tudo quanto é lugar, para poder movimentar o nosso comércio, como foi o Carnaval. Às vezes as pessoas estão chateadas, gasta, mas se não faz, o pessoal reclama. Se faz, o pessoal reclama. Então, aí fica difícil de agradar a todos. E nem Cristo agradou, infelizmente ele foi até crucificado. Então vamos fazendo o nosso trabalho e seguiremos assim. Uma ótima semana, uma ótima Páscoa, e fiquem todos com Deus. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ludiger Neto. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando mais uma vez. Quero cumprimentar
todos aqui presentes. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimento o pessoal aqui que está na Câmara nos assistindo, os ouvintes da Rádio Formato, os internautas, Itaguaçu e o entorno. Senhor presidente, me levantei hoje para parabenizar vários requerimentos, indicações, projetos como a Câmara Mirim, que nós observamos as crianças aqui anteontem. Eu pude observar que eles assim, não ficam tão atentos, porque são crianças, e nós conversamos, e eles não entendem direito. E eles participando diretamente com a Câmara Mirim, sabendo as suas funções, provavelmente irão entender, porque criança é bom para entender. Entende, pega mais rápido que nós que somos mais velhos. E passarão para seus pais e assim, provavelmente, vão, como se diz, ter mais vontade de saber o que acontece no nosso município, o que realmente nós estamos aqui para fazer. Porque muitas pessoas cobram dos vereadores, mas não sabem a função dele. Cobra e não sabe a função. E assim fica mais fácil. Tivemos indicação, requerimento do vereador Antônio Camilo, que foi de suma importância também. Uma que eu achei, senhor Camilo, foi a da ouvidoria pública, porque nós aqui, quando nós precisamos do atendimento, por exemplo, da CELG, que hoje é a Enel, ligamos, não resolve. Quando você liga na ouvidoria, ela prontamente nos atende em questão de horas, minutos, coisa que a gente estava levando dias. E se acaso acontecer aqui no município, eu espero que quem tome conta dessa parte, quando tiver reclamação, que haja no imediato. Não fique esperando também, porque senão não resolve. E teve outras que eu não vou citar não, porque são várias aqui, mas as pessoas que nos assistiram sabem interpretar cada uma delas. Eu me levantei também, senhor presidente, para parabenizar aqui o senhor Lamanda, as suas palavras, sempre palavras de incentivo, palavras da verdade, né, senhor Lamanda? Obrigado, senhor. Agradecer aqui, ou melhor, parabenizar o Adelino, conhecido como Joe. Em nome dele, eu parabenizo todas as pessoas que fizeram parte do evento, que era um drama no nascimento de Jesus Cristo, até sua morte, só que foi feito menor, porque foi em pouco prazo. Eu quero agradecer aqui todos os envolvidos neste assunto. Dizer que ao vereador Fábio Capanema, eu queria ter, Fábio, a parte que você tem de expressar. Você, com 2, 3 palavras, você expressa o que às vezes eu vou ficar aqui 1 hora falando. O senhor prefeito realmente pediu para essa casa aqui para fazer um inquérito de investigação sobre, fazer uma CPI sobre o pagamento dos médicos. Eu não achei absurdo nada nesse requerimento dos médicos. Você viu o que estava escrito? Alguém leu? Só cobrando atrasado. Não tem mais nada nesse requerimento para ter uma agressividade tão grande. Eu não sei o que ele quer com isso. Mas, atrasado, uma senhora médica, ou senhorita, eu não sei, publicou no Facebook, que ficou meses e meses. Mãe de médico publicou no Facebook e os filhos saíram, porque não estavam recebendo. CPI é para isso? Não precisa não. Pega o Facebook lá e pergunta aos outros médicos. Ou qual que é a intenção dessa CPI? Será que é realmente só a cobrança do médico que o médico não recebeu? E colocou nós aqui para assinar, para cair uma responsabilidade em nós? Vamos assinar. É a nossa responsabilidade, nossa obrigação. Que nós não podemos correr de CPI, porque várias vezes já vieram CPI aqui e muitos não assinam. É porque essas outras CPI não eram importantes, não? E essa agora, porque o médico publicou, está colocando o nome de São Simão. Não, eu assinei, o vereador Fábio Capanema. E estarei pronto para ajudar o máximo que eu puder. Eu vou hoje aqui encerrar minhas palavras por aqui mesmo, tinha mais coisa para falar, mas fiquem todos com Deus e tenham um bom dia. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Bom, fazer aqui algumas ponderações.
Primeiramente, né, agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Agradecer os nobres colegas aqui, que de uma forma ordeira têm tratado essa Casa de Lei, e a todos os ouvintes e todo o pessoal do plenário da Câmara. Então, isso mostra que nós, né, como pessoas, nós vamos nos evoluindo, né, dona Carla? Agradecer a todos os funcionários da Câmara e dizer que esse ano eu sinto muito, talvez eu não pude realizar a vontade deles, que através do... sempre era doado um ovo de Páscoa. Esse ano, infelizmente, eu não pude fazer isso, né? A gente se esbarra em algumas normas, em algumas leis, em alguns cumprimentos que nós, gestores, muitas vezes nós temos que tomar atitudes, muitas vezes, que não é tão o que a gente queria, mas nós estamos aqui para cumprir as leis. Gostaria de estar agradecendo o pessoal da Subcâmara de Itaguaçu, a Marilza, a Amanda, o nosso guarda lá, o Ari, né? Então, dizer para a comunidade de São Simão, de Itaguaçu, que nós, vereadores, estamos aqui para trabalhar, você entendeu? Esse ofício que foi feito, que os médicos fizeram, entre nós, vereadores, fizemos vários questionamentos, e chegamos à conclusão, né, que seria restaurado uma CPI, aonde se investiga a verdade. Doa em quem doer, né? Vai ter, por exemplo, os vereadores aqui, que muitas vezes se falam, vai ter a oportunidade de estar participando, estar cobrando das partes envolvidas, né, que restabeleça a verdade. Então, até a vereadora disse, a questão se documentos vão ser mostrados, pelo contrário, a CPI tem poder de investigação, a CPI tem poder de diligência, então tudo vai ser mostrado e tudo vai ser esclarecido, né? Então, eu deixo aqui as minhas palavras, fazendo um convite aos vereadores, a comunidade de São Simão, a comunidade de Itaguaçu, porque hoje, lá no Festival Gastronômico, na abertura do Festival Gastronômico, a Câmara, justamente com seus funcionários, que aqui não é o presidente, aqui é a Câmara, justamente com seus funcionários, que cada economia que se faz aqui se deve aos funcionários dessa Casa de Lei e aos vereadores, e todos envolvidos em volta. Então, nós vamos estar devolvendo ao Poder Executivo, ao senhor prefeito, uma importância no valor de R$300 mil desses 3 meses de gestão. Então, eu gostaria muito de que os funcionários dessa Casa de Lei, todos os vereadores, estivessem lá presentes. Tá bom? Aí dizer também para a comunidade de Itaguaçu que o ônibus vai estar disponível a partir das 20h30, de frente à subprefeitura. Nada mais a ser tratado, invocando a proteção de Deus, encerra agora os trabalhos desta semana. Obrigado a todos e tenham a todos um bom dia.